Porque nesse domingo, só para vocês entenderem, os venezuelanos estão indo às urnas para um plebiscito que pode aumentar e muito a extensão do país. O Nicolás Maduro quer a aprovação popular para anexar mais da metade do território da vizinha Guiana. Trata-se de uma disputa que se arrasta por séculos, mas que ganhou força recentemente justamente por causa do petróleo. O presidente Lula falou sobre isso, teve uma fala forte, inclusive, do próprio Nicolás Maduro em relação a isso. Agora, eu quero entender algumas coisas aqui que eu estou um pouco confuso, confesso para vocês, em relação a esse conflito. O presidente Lula, vou pegar primeiro essa fala do presidente Lula, disse que há necessidade de se ter um bom senso em relação a essa disputa, essa crise entre Venezuela e Guiana. Mas a minha dúvida é, o que Guiana fez? Qual é o ponto, meu querido Luiz Kawaguchi? Começa. Não fez nada, na verdade. Isso desde o século XIX, a Venezuela acha que tem direito. Mas o que a gente tem que falar para a nossa audiência, o que a gente tem que falar com certeza é o seguinte: existe aí um apetite para você conquistar território. A gente lembra que o Brasil é contra você anexar território por meio da força. Então é isso que está acontecendo. Foi o que aconteceu lá na Ucrânia em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia para anexar território, e o que a Venezuela quer fazer agora é invadir a Guiana para anexar território. Por quê? Porque se descobriu vastas reservas de petróleo. No último ano a economia deles aí está crescendo vertiginosamente. Desde 2015 já se sabe que tem reservas muito grandes de petróleo, e o que o Brasil deveria fazer foi o que, por exemplo, a Polônia fez em relação à Ucrânia, que, embora não tenha entrado diretamente na guerra, tenha dado todo o suporte e deixado claro que não admite que um país use a força para anexar território de outro. Agora, Acácio, o presidente Lula disse o seguinte: é óbvio que o referendo dará ao Nicolás Maduro exatamente o que ele quer. O que quer dizer essa frase, meu amigo? Há uma complexidade em relação a essa disputa Guiana-Venezuela, porque ela une dentro da Venezuela situação e oposição. Então é muito provável, olhando para esse referendo, que a maioria da população seja a favor da anexação de um pedaço de 70% do território da Guiana pela Venezuela. Então, o presidente Lula, ao falar que há legitimidade do povo venezuelano, é nesse sentido que ele vai. Democraticamente, pelo menos neste contexto, a maioria da população venezuelana vai pela anexação. Muito bem, turma, vamos colocar no ar aqui o que disse o presidente Lula, só para a gente contextualizar direito. Acho que é hoje o referendo. Obviamente que o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Ele não acata um acordo que o Brasil já acatou. Felipe Monteiro, por quê? É exatamente o quê? Só para entender, não entendi essa fala do presidente Lula. Eu acho que ninguém entendeu, Paulinho. Realmente, o presidente Lula, quando ele tem que tomar partido relacionado com a Venezuela, ele sempre faz essa declaração meio dúbia, meio em cima do muro, né? Agora é impressionante, né? Como o Maduro, né, que está vindo de um governo muito mal avaliado, está perdendo popularidade, ele resolve buscar uma pauta que, teoricamente, como disse o Acácio, une a população da Venezuela, né? Ou seja, o Maduro está, como as eleições presidenciais da Venezuela do ano que vem, né? Provavelmente essa ideia do Maduro é buscar uma unidade territorial, uma unidade nacional na Venezuela para se fortalecer para as eleições do ano que vem. E o que me deixa extremamente preocupado, Paulinho, é que a Guiana não tem nenhum tipo de militarismo lá, né? O exército da Guiana é inexistente, não é? Então a gente está vendo praticamente um país que investe muito na força militar contra um país que não tem nenhum tipo de meios de defesa, não é? Então o que a gente pode ver no caso haja guerra entre Venezuela e Guiana, é aquela famosa guerra por procuração. Com certeza, várias potências do mundo irão disponibilizar exército e poder militar para a Guiana. Ou seja, a guerra pode ficar muito mais feia do que estão prevendo. Ô, professora, como é que a senhora vê essa normalização da invasão terrestre, né? Porque basicamente é isso, né? O Putin agiu da mesma forma que agora o Nicolás Maduro está tentando.
Não, e só fazendo um parênteses que o Putin já fez isso em 2014 com a Crimeia e que também fez um referendo na região para saber se a população da Crimeia aceitava fazer parte da Rússia, né? E esse referendo foi a favor também do Putin. Então são situações já que vimos historicamente no sistema internacional, mas que são completamente condenáveis no âmbito do direito internacional, no âmbito da ONU. A anexação de territórios através de guerras é proibido, isso desde a criação da ONU, para evitar um cenário parecido com o que houve na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse cenário, o Brasil, principalmente porque é a potência regional, tem que agir de forma contrária, tem que se posicionar de uma maneira a impedir esse conflito regional que pode se alargar e envolver outros atores neste contexto. Agora, Avi, será que a gente pode ter uma faixa de Gaza aqui na América do Sul? Eu espero que não e creio que não, mas eu concordo com as falas tanto da professora como do PP. Tem um pouco de desvio de atenção de que acontece no dia a dia da Venezuela. É uma maneira já conhecida, Putin, agora Maduro. E, de novo, posicionamento do Brasil, triste, porque quando se trata de assuntos longe, tem um posicionamento. E quando o assunto aqui perto, com amigos do rei, se vira totalmente ao contrário daquele mesmo posicionamento que a gente toma com outros lugares. Então é muito triste ver isso. Ô deputado, você acha que de alguma forma essa guerra poderia ser muito prejudicial ao governo Lula? Depende do posicionamento dele. Se ele continuar a passar a mão na cabeça desse ditador que mora ao lado, sim. É como o colega falou, a gente trata sempre esse ditador ali do lado como uma pessoa normal, não é. Esse cenário que ele vem construindo é justamente para tirar a atenção, o foco. Então ele vai começar ali uma situação de um país que não oferece risco nenhum para ele, vai oferecer uma guerra nesse momento, contra não tem como se defender, como foi falado aqui, não tem estrutura nenhuma militar. O porquê disso? Para ter uma atenção voltada numa eleição do ano que vem. Acho que a Venezuela, ele tinha que, esse cara tinha que ser preso há muito tempo. Quando ele pisou aqui, o certo era prender ele. Isso é um ditador. Ele não tem, o que ele fala não tem validade de nada. Para mim, o comportamento dele fala por ele mesmo. Quando você vê o número de venezuelanos entrarem aqui no Brasil, fugindo de um país, ele continua ali, ele só está maquiando o problema na Venezuela. Me desculpa, tudo que ele fala, pode ter plebiscito, pode ter tudo, vai ser tudo com interferência dele. As eleições lá, para mim, não são válidas em momento nenhum. Então, é um ditador que já deveria estar preso e que está maquiando, está querendo arrumar mais uma ferramenta para ele se manter no poder. E que eu espero que países sérios se coloquem a favor da Guiana, sim, para defender um povo que deve estar desesperado nesse momento, sem saber o que fazer. A gente está tratando de eu poderia falar na linguagem aqui, de um marginal, só que é um ditador. O Kawaguchi, quando o presidente Lula coloca que há necessidade de um bom senso nessa disputa, ele está colocando os dois atores no mesmo patamar, né? Tanto a Venezuela quanto a Guiana. O que é uma vergonha, né? Se você for imaginar que a Venezuela está ameaçando invadir um país que não provocou, que é pacífico, que não tem forças militares, é uma vergonha completa. A única posição aceitável do presidente Lula seria condenar qualquer tipo de ameaça de anexação territorial. E devia botar tropas lá para dissuadir, mas a gente sabe que eles são amiguinhos, né? Maduro e Lula, então é muito complicado. Se vocês me permitem, eu queria fazer uma análise militar disso. Eu tive lá na Venezuela em 2008, quando teve um episódio muito parecido, quando a Venezuela falou que ia invadir a Colômbia. Isso aconteceu em 2008. Por quê? Porque o Chávez, na época, era vivo, estava com uma crise política, precisava unir a população em torno de si, falou, não, vamos invadir a Colômbia. Só que ele não tinha artilharia, falando agora militarmente, ele tinha infantaria, ele tinha aviação avançada, só que ele não tinha artilharia em número suficiente para vencer a Colômbia, que é um país mais forte. Agora, em relação à Guiana, ele não precisa ter isso, ou seja, claro que faria muita falta, ele tem aviação, mas a aviação é muito cara, você fazer bombardeio de aviação, isso assumindo que ele fosse invadir mesmo. Você teria aviação e você teria tropas de infantaria. Lá é região de selva, você não invade com blindados, é guerra de infantaria e tem que ser apoiada do ar. Ele tem isso, mas ele não tem tantos recursos. Então, naquela época, quando ele ameaçou a Colômbia, ele foi só, era só bravata, ele não tinha como invadir de fato. Agora, não é tão difícil quanto invadir uma Colômbia, é um oponente muito mais fraco. Eu acho que por isso
a comunidade internacional tem que ficar de olho, e o Brasil teria aí um papel muito grande, porque com certeza se formaria uma legião internacional de pessoas que querem defender as democracias liberais, o mundo livre, e essas pessoas se organizariam provavelmente em território brasileiro para cruzar, para defender a Guiana. E os americanos mandaram tropa, inclusive, para lá, né? Ou seja, está crescendo, o volume midiático está crescendo. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, é o seguinte, você sabe que a Jovem Pan cobriu a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas da melhor maneira possível. E, ao que tudo indica, podemos ter uma outra guerra. Só que aqui na América do Sul, neste final de ano, é este o assunto que nós estamos tratando aqui agora. Pepe, você me pediu? Eu pedi, só para complementar, Caute, eu discordo no ponto, né? A Venezuela tem investido no militarismo, no exército, há muito tempo, né? É bom lembrar que a sustentação do Maduro e do Chávez foi baseado em dar dinheiro para o exército, né? Então, a Venezuela tem um exército forte. Talvez seja o exército mais forte da América Latina. Eu não menosprezaria a força militar da Venezuela, não, nesse momento. Hoje em dia, se tivesse guerra contra a Colômbia, a Venezuela teria muito mais poder militar do que a Colômbia, né? Agora, tem uma questão pragmática que eu ia colocar aqui, Paulinho. Qual seria? A Venezuela não tem dinheiro para investir e explorar os petróleos da região dela, né? A PDVSA, que é a estatal petroleira da Venezuela, está completamente sucateada, né? Então, e o petróleo venezuelano é ruim, né? Tem uma qualidade ruim também. Então, ou seja, invadir a Guiana, incorporar a Guiana sob o argumento de explorar mais poços de petróleo é completamente equivocado, porque não tem dinheiro para investir na exploração de petróleo. Então é um argumento realmente que visa unidade nacional da Colômbia em torno do Maduro. Ou tem algum acordo com o Brasil ou com Lula para o Brasil explorar e mandar, como a gente já viu esses dias, BNDES já aprovou de novo mandar verbas para os países vizinhos, e um desses projetos pode entrar também ao custo do nosso povo aqui e paga essa conta para explorar o petróleo num lugar que não é nem da Venezuela. Mas eu só queria adicionar também que o Brasil tem que tomar muito cuidado apoiando ou fazendo vista grossa a essa questão atual. Isso porque essa fonte de petróleo que a Guiana tem faz parte de um complexo, que é o complexo que inclui da Amazônia, que é um petróleo que também faz parte na região brasileira. Inclui regiões do Brasil. Se a Venezuela usa como argumento o petróleo, poderia dar uma legitimação a invadir o Brasil futuramente. Então o Brasil tem que ter muito cuidado com isso. Não acho que vá invadir o Brasil, mas abre precedente para uma legitimação nesse ponto. Olha só, gente, o presidente Lula, Cássio, disse o seguinte, abre aspas, se tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora é de confusão. E aí ele continua, não se pode ficar pensando em briga. Espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. Foi o que disse o presidente brasileiro ontem, inclusive. E aí ele continua. Provavelmente o reverendo vai dar o que o Maduro quer, porque é um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele, mas vamos ver o que vai dar. Ou seja, ele mais uma vez coloca os dois num mesmo patamar, dizendo o seguinte, olha, parem de brigar. Só que a realidade não é bem essa, né? Não é parem de brigar, é Venezuela, pare de invadir um território legítimo. Ele não fala pare de brigar, ele está claro que ele toma partido da Venezuela e ele quer que a Venezuela recebe de mão beijada, sem guerra, sem confusão, só que entregam para eles. Tem uma complexidade aí, Paulinho. A nossa produção está pegando, Cássio, uma fala agora de ontem do presidente venezuelano, uma fala forte, dizendo que a espada de Simão Bolívar continua viva. Eu vou trazer essa fala daqui a pouquinho para vocês. Paulinho, tem uma outra complexidade aí, que essa questão Venezuela-Guiana talvez seja o exemplo mais nítido que nós temos neste momento de uma guerra por procuração, de uma guerra proxy. Por quê? Os Estados Unidos têm embargo em relação à Venezuela e hoje os grandes exploradores de petróleo na Guiana são duas empresas norte-americanas. Há um pedacinho que é uma estatal chinesa, mas o grande volume se dá por empresas privadas norte-americanas. E, obviamente, os norte-americanos têm o interesse de defenderem o seu capital que está depositado na Guiana.
por consequência, a Rússia hoje e a China são grandes parceiros da Venezuela e seriam beneficiadas de alguma forma se eventualmente a Venezuela invadisse a Guiana. Então eu acho que a existência ou inexistência da guerra depende muito desses países mais fortes, mais poderosos intervirem de alguma forma ou não. Estamos falando aí de 74% do território da Guiana que pode vir a ser anexado caso essa invasão promovida por Nicolás Maduro prospere, certo? Você me pediu, Kawaguchi? Completando, eu acho que é muito irresponsável tanto do Maduro quanto do Lula de não criticar o que está acontecendo, porque está se flertando aí com uma possibilidade de uma nova guerra das Falkland ou Malvinas, como os argentinos a chamam. Ou seja, você atrair a atenção de uma potência do nível OTAN para vir guerrear aqui, que nem aconteceu com as Ilhas Falkland, Ilhas Malvinas. É muito irresponsável. A gente não tem movimentação de tropas ainda que fala não vai acontecer a invasão, mas você flertar, você fazer um plebiscito para dizer o que a população acha de anexar o território é você brincar com fogo. A gente não pode ter um novo episódio desse de... Kawaguchi, que plebiscito é isso numa ditadura? Isso é um teatro, né? Fake, né? Cá entre nós. Até o próprio presidente Lula assumiu isso, né? Na fala dele. Ele dá uma risada dizendo, claro que vai dar exatamente aquilo que o Maduro quer. Tem uma questão, não teve movimentação de tropas ainda que tenha sido identificado, grandes corpos de tropas se movimentando, e a gente tem que lembrar que lá é uma região de floresta, então é muito difícil você invadir. A Venezuela ela tem capacidade, por exemplo, de bombardear a capital Georgetown. Agora, você entrar com tropas da Venezuela para a Guiana, aquilo é selva. Se você se movimenta no máximo por rios, pouquíssimas estradas. Então, logisticamente, é um desafio militar muito grande. Por isso que a gente ainda fala, dá medo, claro, você tá flertando com o perigo, mas entre você fazer um plebiscito e você de fato mandar tropas terrestres que consigam chegar a Georgetown, tem um Agora, o que vocês estão me falando é o seguinte, numa disputa entre Venezuela e Guiana, não tem pra ninguém. Venezuela passa o trator em cima, não é tão fácil, Paulinho. Ou não? Óbvio que eles têm mais estrutura militar, mas não é tão fácil, primeiro, por conta das condições geográficas mencionadas pelo Kawaguchi. Eles vão ter que transpor uma floresta amazônica, o que não é fácil. Em segundo lugar, quando a gente olha para o mapa ali, a Venezuela, a Guiana, estão na América do Sul, mas elas estão viradas para o Mar do Caribe. Eles estão virados ali mais próximo para os Estados Unidos, para a América Central, para a América do Norte. Então há também uma questão geográfica, o interesse geográfico dos norte-americanos de não deixarem a Rússia e a China invadirem ali. Então, eventuais ataques da Venezuela seriam por mar ou aéreos. E os norte-americanos têm capacidade, muito mais facilidade em reprimir ataques marítimos e aéreos. Pediu, Pepe? É por isso que todo mundo está falando, né, grande parte dos especialistas que estudam a Venezuela estão falando que o que o Maduro está fazendo, na verdade, é um factoide. Né? Porque o que ele quer, na verdade, não é invadir a Guiana. O que, na verdade, é unir a população da Venezuela em torno de uma pauta comum, que ele está precisando para as eleições do próximo ano. Agora, olha, para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo a possibilidade de uma guerra aqui na América do Sul entre Venezuela e Guiana e, obviamente, a posição do Brasil em relação a isso. Como é que o nosso país vai se portar? Eu estou curioso para saber como é que o Milei vai se portar nessa história, o Kawaguchi. O Milei, a gente tem que... não pode ter certeza do que ele está fazendo até ele tomar posse de fato. Aí sim a gente vai ver quem que é o Milei de verdade. Eu vejo muitos analistas falando, não, ele deu para trás, mas não é. Tudo que ele falar agora em relação tanto à economia como política externa vai gerar um ataque especulativo contra a moeda argentina, então ele não pode falar nada. Mas eu acho que depois que ele tomar posse, a gente deve esperar aí um posicionamento muito duro dele em relação à Venezuela. Não esperaria nada menos que isso dele, né? E retomando o que o Pepe falou, eu acho que ele está corretíssimo na análise dele. Eu acho que tem muita coisa de política. Eu fiquei mais ou menos 20 dias numa base venezuelana em 2008, esperando estourar a guerra, e foi só acusação política de um lado e do outro. Quando Chávez, na época vivo, atingiu a posição política que ele queria, ele desmobilizou e distensionou. Então é muito possível que aconteça a mesma coisa com Maduro agora. Concordo com o PP. Também estou curioso para saber o posicionamento de Gabriel Boric no Chile, o posicionamento uruguaio também em relação a isso, como é que a Colômbia
Colômbia vai se portar em relação a essa invasão que pode acontecer a qualquer momento, segundo ameaças aí que estão sendo proferidas pelo ditador Nicolás Maduro. Certo, deputado? Paulo, eu não tenho dúvida que esse plebiscito aí, antes dele acabar, já vai ter mobilização das tropas dos Estados Unidos. Não tenha dúvida sobre isso. Ô, deputado, o plebiscito não vão aceitar. Foi na urna eletrônica ou no voto impresso? O que tiver dali, nada pra mim é válido, porque à frente tem um ditador. Então a gente tá falando que tem um ditador ali que vem ditando regra há bastante tempo, conforme o colega mencionou bem, ele vem investindo no militarismo ali, porque dessa forma ele vem se mantendo no poder, desde o Chaves até esse idiota que tá lá, entendeu? Eu espero que o Brasil realmente tenha uma postura mesmo de um país sério, entendeu? Para lidar com esse animal que tá à frente, entendeu? Do país que tá colocando agora pessoas à frente dentro da causa dele. Da brincadeirinha dele, da historinha dele que ele quer construir para o próximo ano. Mas com certeza os Estados Unidos vai agir e vai dar a resposta no tempo certo. Tem um país sério do lado de lá também. Professora, você acredita nessa posição dos Estados Unidos? Você acha que eles entram numa briga dessas? Eu acho difícil a princípio. Eu acredito que haverá um posicionamento mais duro dos Estados Unidos, com certeza, porque é um cenário muito mais próximo geograficamente do que a gente vê a guerra própria na Ucrânia, guerra em Israel. Mas, assim, é difícil pensar em tropas, o que a gente chama de boots on the ground, né? Então, chegar com as tropas aqui na América do Sul, porque isso envolve dinheiro, gasto, custos muito altos. E semana que vem, não, desculpa, ano que vem tem eleições nos Estados Unidos. Então, a economia ela tem que segurar para que o Biden consiga se reeleger. Fala, Pepe. Eu acho que, assim, os Estados Unidos entrar com o exército na Guiana, isso é impossível. Mas mandando equipamento pesado para a Guiana se defender, isso Porta-aviões. Eles se mobilizam muito rápido. Equipamentos. As forças, assim, para solo, não. Mas mobilização pelo mar, eles se mobilizam muito rápido. Muito rápido. E se cria de novo os dois eixos. Vai se criar o eixo China, Rússia, Estados Unidos. E de novo temos mais um foco. Mais tensão. Mas é o que esse animal tá buscando. Não vamos adjetivar tanto assim, deputado. Não, desculpa. Sei que você tá nervoso, mas não desculpa. Não precisa esse ditador. Adjetivar. Vamos fazer um debate de alto nível aqui. Desculpa. O que eu acho impressionante é o seguinte, né? Você vê como que a guerra Israel e Hamas gerou vários conflitos no mundo todo, né? O número de guerras civis na África aumentaram. Provavelmente vai ter a guerra da China com Taiwan, a guerra da Ucrânia e da Rússia está se intensificando cada vez mais, e agora está havendo um conflito grande entre Venezuela e Guiana. Ou seja, como o conflito daquele concentrado no Oriente Médio gerou esses conflitos no mundo todo, né? Impressionante. Mas eu acho isso um ponto super importante para a gente avaliar. Se o mundo que a gente conhece quer que isso pare, a gente tem que parar de apoiar, ou melhor ainda, mostrar para o mundo que a força não traz resultado. Então, se terrorismo, força, ataques, mortes não trazer resultado que esses grupos querem, aí vai parar, vai para o outro lado. Vai baixar as armas, como um deputado bem falado agora, o Abbas lá em Israel falou, por Hamas, para os palestinos, ele falou, abaixa as armas, vamos conversar. Politicamente, se acha soluções. Agora, mostrar que a força é um caminho sem saída. Agora, vocês estão achando que é blefe do Maduro, não é isso? Eu acho que pode ser. Além a outra forma, só retomando a questão dos Estados Unidos, além de mandar tropas, os Estados Unidos têm a opção das sanções. Ele já tem sanções contra a Venezuela. Ele tinha levantado algumas sanções, porque o mundo está vivendo uma crise aí de petróleo depois da guerra da Ucrânia, da invasão da Rússia à Ucrânia. Os Estados Unidos falou, não, vamos levantar algumas sanções, mas em troca vocês fazem eleições limpas. Então talvez pode ser uma escalada de diálogo, uma escalada diplomática. Não, nós vamos à guerra, para depois retrair, para depois falar, nós não vamos mais à guerra, para tentar tirar essas sanções. Ou seja, pode ser uma negociação, pode ser um blefe da Venezuela nesse momento, porque para a Venezuela é muito importante que as sanções ao seu petróleo sejam retiradas, que companhias internacionais, muitas delas americanas, sejam autorizadas a prospectar petróleo dentro da Venezuela. Então pode sim... É blefe ou não é, Acácio? Eu confesso que tenho dúvidas nesse momento, Paulinho. Primeiro porque
o Maduro quer se manter no poder. Se ele sentir que há um apoio efetivo da população, pelo menos atos mínimos de guerra, lesões mínimas, ataques mínimos, ele fará. Se fosse blefe, ele teria feito esse plebiscito? Exatamente, acho que ele vai ficar refém do plebiscito, do resultado. Ou será que já é parte da estratégia de legitimação de uma ação? Porque também não haveria necessidade num blefe de você mobilizar a população dessa forma, né? Ou não? Tem duas perspectivas. Tem uma perspectiva interna, que é essa, e tem uma perspectiva externa. Se Estados Unidos e outros atores ficarem preocupados, eles podem procurar o Maduro e propor uma alternativa. Então, eu acho que na visão dele, e olhando de fora, é um jogo de ganha-ganha. Ele ganha em qualquer circunstância. Ou seja, a estratégia de criar dificuldades para vender facilidades. Seria isso, Kawaguchi? Eu acho que é por aí. Sim, o plebiscito não está falando vamos invadir ou não. Ele está falando aquilo é nosso ou não é. Ele pode... Eu posso, né? Ele pode recorrer e falar, não, vocês fazem concessões pra gente, ou concessões de território, que eu acho que dificilmente aconteceria, ou concessões de levantamento de sanções. Então, concordo com a Cássia, ele sairia ganhando de qualquer maneira. Mas tem esse outro ponto também, né? E se a população falar, não, agora a gente quer guerra, como é que ele se sustenta? Aí ele tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu falo, isso é perigoso, é você flertar com a possibilidade de ter uma nova guerra das Falklands aqui na América do Sul. Vamos ver o que vai sair lá da Venezuela hoje. A gente está de olho, nossa equipe toda está de olho em tudo que está acontecendo por lá para entender um pouco desse movimento da população venezuelana, embora a gente sempre frise aqui, não dá para crer em Nicolás Maduro, certo? O que ele fala, as ações democráticas, entre aspas, são promovidas por um ditador ali. E tem também, sempre tem que trazer para qualquer conflito o pano de fundo econômico. Não vamos esquecer a situação na Venezuela economicamente do povo que vive momentos críticos já há muito tempo. Então, sempre tem esse pano de fundo. Ele pode ganhar alguma coisa, ele fala, tá bom, não vou invadir, mas eu preciso de um suporte, eu preciso de financiamento. Até porque o petróleo que se tem na Guiana é 11 bilhões de barris. A Venezuela acho que hoje produz 300 bilhões. Então, se a gente for olhar numericamente, não seria um ganho tão efetivo, apesar da qualidade melhor desse petróleo amazônico. Então, é mais a narrativa e a possibilidade de uma chantagem para trazer outros atores para a mesa do que a vontade de guerrear. O deputado está preocupado, hein? Tô olhando para você está com uma cara de preocupado. Me preocupa bastante, porque a gente dá atenção a esse ditador, falando mais calmo, como você pediu, Paulo. O senhor tem imunidade, a gente não. Com muito amor e carinho, esse ditador, entendeu? Eu acho que ele fica sempre tentando arrumar algo para esconder a incompetência dele como um presidente, porque eu não vejo uma outra proposta para tirar o país dele dessa miséria. Então agora, nesse momento, a gente falar nessa possibilidade aí, de uma tentativa de conversar ali amigavelmente com a Guiana, né? Vamos sentar, vamos tomar um café, vamos pegar o seu petróleo ali, vamos tomar de vocês. Vamos tomar uma cervejinha. Tomar um café, um cappuccino. Vamos fazer o seguinte, a gente pega uma picanha e uma cervejinha, a gente vai tomar o petróleo de vocês ali, mas vocês não reclamam não, porque o que vocês têm ali, por conta da organização de vocês, de toda a estrutura que vocês têm, de toda a responsabilidade que vocês têm com a população do seu país, sabe? Eu não tenho com a minha, então será que a gente pode compartilhar e todo mundo ficar feliz, pelo menos do lado de cá? Então é difícil, sabe, Paulo? Eu acho que a gente deveria estar discutindo aqui as possibilidades desse presidente aí, tá falando de como a Venezuela vai sair dessa crise que vem se assolando, se arrastando durante anos. E é triste. É triste, porque a possibilidade que a gente tá vendo aqui hoje é de um plebiscito, do que vai acontecer, de um país que não tem nada a ver, sabe? Então nos preocupa. Agora, vocês percebem o seguinte, a gente trouxe aqui o posicionamento do presidente Lula, mas há um posicionamento um pouco mais cauteloso e de muito bom senso do ministro das Relações Exteriores, José Mussi, que disse o seguinte: é como se o seu vizinho quisesse invadir uma outra casa usando a sua. O que a gente não pode permitir é que a Venezuela
use o nosso território para promover essa invasão. Ou seja, um posicionamento completamente diferente, de muito bom senso do ministro José Múcio, preocupado mesmo, porque isso pode abrir um precedente perigosíssimo aqui na América Latina. A defesa tem uma preocupação territorial. Ministro da Defesa, falei em relações exteriores. Esse ataque, para que seja feito por terra, eles precisam passar por um pedacinho de Roraima ali para facilitar o ataque, para facilitar a logística e uma série de outras coisas, né? Tem menos floresta. Exatamente. Então há essa preocupação porque o ataque se daria pelo território brasileiro. Isso cria duas dificuldades. Uma dificuldade de soberania brasileira e uma dificuldade, se eventualmente nós permitirmos, nós seremos corresponsáveis por todos os ataques. Eu falei ministro das Relações Exteriores, peço perdão aqui para a nossa audiência. O ministro da Defesa, José Múcio, foi quem pronunciou, foi quem falou essa preocupação. Pediu, Kawaguchi? Eu queria pedir a opinião do deputado também. Eu acho que o governo brasileiro, ele não vai se posicionar fortemente contra o Maduro. O Maduro já esteve aqui em maio desse ano e o presidente Lula falou que todos os crimes políticos, todos os assassinatos, toda a repressão são uma narrativa. Isso foi o que o presidente Lula falou na época. Então não acho que o governo brasileiro vai se posicionar. Agora, e os patriotas e as pessoas que defendem aí a liberdade, ou seja, as democracias liberais? O senhor vê algum... Eu vi quando eu estava na Ucrânia, que inclusive fazendo cobertura para a Jovem Pan, todos representantes de praticamente todo o mundo livre, pessoas físicas e não governos, se juntaram em brigadas, em legiões internacionais para defender a liberdade. Eu vejo que isso pode acontecer aqui também. O que o senhor acha? Na nossa parte dos parlamentares que defendem as pessoas do bem, a gente tem feito em Brasília, desde buscando no dia 8 de janeiro o nosso posicionamento, tentamos ouvir o ministro da Justiça, entendeu? Na Comissão de Segurança Pública, fizemos convite acordados com o líder do governo, entendeu? Que ele fosse chamado até lá, não foi. Fizemos novamente o convite, não foi, entendeu? Vem ignorando, entendeu? Então, a parte que nos compete de defender a nossa pátria, de defender os brasileiros, nós estamos fazendo sim, e bem feito isso, entendeu? E pode ter certeza que qualquer tipo de posicionamento do governo, sim, por parte do presidente, como ele falou aqui, precisa passar por um território nosso aqui. Não vai ter aceitação, não vai ter permissão nenhuma. A gente não pode permitir isso. Nunca. Nunca. O povo brasileiro não vai permitir. Entendeu? Os parlamentares que comprometidos com o povo brasileiro não vão permitir. Bom, deputado, posso te falar um negócio? Claro, Eu acho que essa possível guerra é um verdadeiro desastre pro Lula. É um desastre pro Lula neste tudo que ele não precisa. Tudo que... E ele mesmo já entendeu isso. Tanto é que essa fala dele pedindo bom senso e dizendo que, olha, tudo que a América Latina não precisa agora é de confusão, é de briga, porque ele sabe o quanto que isso pode impactar negativamente o governo dele. Há uma preocupação forte do governo. Você viu esse posicionamento do ministro da Defesa, José Múcio, deixando claro que, olha, o Brasil não pode aceitar ser usado pelos venezuelanos para invadir um outro país. Ou seja, há uma preocupação. Há uma preocupação, como eu falei, da nossa parte não vai ser permitido. Isso enfraquece também o projeto político do presidente Lula. Sem dúvida. De fazer o pessoal fala o Foro de São Paulo, né? Ou seja, você influenciar a política externa dos países da América do Sul. Como que você justifica que o país que é o protegido dele quer invadir outro por questões econômicas? Na minha opinião, isso acaba inviabilizando esse projeto do presidente Lula de unir os países da América do Sul em torno de um projeto aí de unificação. Ele tentou pela Unasul, ele convidou todos os países em maio para fazer a Unasul, que é um projeto de integração, mas também um projeto de defesa, mas com viés claramente esquerdista, e ele já teve resistências aí naquela região, em maio, porque falou que era uma narrativa o que acontecia na Venezuela. Então eu acho que essa atitude agora da Venezuela praticamente inviabiliza o plano do governo Lula de atrair, fazer um bloco aí de esquerda, que o pessoal fala aí do Foro de São Paulo aqui na América do Sul. Olha, uma das 5 perguntas que consta nesse referendo que está sendo promovido hoje lá na Venezuela é uma pergunta muito simples. Você concorda com isso? É uma das 5 perguntas. Sim ou não, meu querido Luiz Kawaguchi? É assim, professora.
Eu queria adicionar que, na verdade, o objetivo do Brasil, enquanto a gente vê nos governos Lula, não só nesse, mas também nos 2 primeiros, é que o Brasil se tornasse cada vez mais protagonista no cenário internacional, se tornando, de fato, uma potência. E essa busca começa pela região. Então, esse posicionamento de não criticar certos líderes da região, se manter, entre aspas, neutro a certas posturas na região, vem com esse propósito. Não criar inimizades, com o objetivo de ser legitimado pela região para ser um líder internacional. A gente pode lembrar do episódio na Bolívia, quando os gasodutos da Petrobras foram estatizados na Bolívia, e que o governo Lula, na época, já era governo Lula, simplesmente não agiu de uma maneira mais enfática em relação a isso, porque não queria criar inimizades com o governo do Evo Morales, porque precisava desse apoio regional. Então, assim, eu acredito que a postura vai ser essa, como nós vimos pelo ministro da Defesa, pelo presidente Lula, de não apoiar uma guerra, obviamente, mas que não terá uma postura mais de condenação, porque precisa desse apoio regional para ser uma potência internacional. Olha, gente, se vocês analisarem antes de 2015, esse território, que é mais da região sul ali da Guiana, é um território que abrange cerca de 800 mil habitantes, ou seja, não é um grande território, é mais ou menos do tamanho da Tunísia. Esse território, antes de 2015, não tinha importância nenhuma. Ninguém estava nem aí para ele, a verdade é essa. Nem Guiana e nem Venezuela. Depois de 2015 é que os caras descobriram as reservas de petróleo, aí acendeu o alerta, o olho abriu, meu querido Felipe Monteiro, e todo mundo quer esse território. Certo? Não, certo, é impressionante, né? E aí, complementando o que foi colocado aqui, caso haja essa guerra, o que eu acho que não vai ter, acho que é o factoide do Maduro, né? Com certeza vai respingar na popularidade do Lula, né? Porque o Lula está fazendo um esforço internacional absurdo, não só no Brasil, mas exteriormente também. Está negociando com os Estados Unidos a retirada de sanções na Venezuela, está mostrando que a Venezuela, na narrativa do Lula, não é um país tão autoritário assim. E essa postura do Maduro vai mostrar que o Maduro, além de ser autoritário, ele tem uma postura imperialista também, né? Como pode ele invadir outro terreno, outro país, de uma forma assim completamente autoritária? Isso perde completamente a narrativa do Lula e a narrativa de parte da esquerda atrasada, não é? Então, para o Lula, vai ser muito ruim se ele não ter uma postura enérgica contra a invasão do Maduro da Venezuela na Guiana. Agora, tem um ponto que eu queria colocar aqui, Paulinho, que tem uma das perguntas do referendo, do plebiscito, tem uma pergunta que eu achei interessante, né? Ele pergunta se os venezuelanos aceitariam nacionalizar os cidadãos da Guiana, né? Ou seja, realmente um imperialismo na sua maior essência, né? Eu vou trazer as pessoas para cá, eu vou ocupar e todo mundo vai virar cidadão venezuelano. Agora, tem também, Pepe, uma estratégia do Maduro, pelo menos eu estou identificando isso, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas uma tentativa também de distração, né? Porque ele está sofrendo uma pressão política lá na Venezuela forte. Por isso, inclusive, que ele escolheu um tema que une a Venezuela, que inclusive a oposição é favorável à anexação desse território. Ele converte em pauta política, converte em popularidade o ataque à Guiana. Por isso que quando nós falamos, você menciona a questão econômica, a Guiana foi o país que mais cresceu economicamente no mundo nos últimos 2-3 anos, chegou em determinado momento a bater 60% de crescimento econômico, mas isso no final das contas não importa muito. O que importa são os aspectos internos relacionados à eleição dele. E eu vou até acrescentar um ingrediente aqui a partir de uma fala da Karina. Ela falou que a entrada ou não dos Estados Unidos depende da economia interna norte-americana. Mas é bom a gente lembrar que no próximo ano nós temos eleições nos Estados Unidos. A questão econômica obviamente importa, mas o Biden é tratado pelos norte-americanos, especialmente por aquele eleitorado contrário a ele, como alguém bastante permissivo, como um presidente fraco em termos de relações internacionais. Eu não sei se esse fator poderia estimulá-lo a um eventual apoio à Guiana, um eventual aprofundamento das sanções à Venezuela ou até a eventuais ataques à Venezuela.